Olá pessoal, vamos voltar aqui para a nossa aula de Química e continuando de onde a gente parou aí na aula passada, a gente vai ver agora as contradições entre a hipótese e os experimentos de Gay-Lussac, certo? A gente falou um pouco na outra aula sobre a teoria de Dalton e começo da teoria de Gay-Lussac. Então, ele acreditava que as observações confirmavam a teoria de Dalton. Com base nessa teoria, ele elaborou uma hipótese, que os volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de átomos. Então, pela hipótese de Gay-Lussac, um átomo de nitrogênio e um átomo de oxigênio formariam um átomo composto de monóxido de nitrogênio. Átomos simples para formar átomo composto. Só que os experimentos mostravam o seguinte: um volume de nitrogênio e um volume de oxigênio formavam dois volumes de monóxido de nitrogênio. Então, tinha uma certa diferença aí. Algo não estava batendo direito aí na hipótese e no experimento, né? Então, o mesmo ocorria nas reações de síntese de água. Um átomo simples, segundo a teoria de Dalton, né, um átomo simples de água, de hidrogênio, reagiria com um átomo simples de oxigênio, formaria um átomo composto de água. Só que nos experimentos de Gay-Lussac, ele viu o seguinte: dois volumes de hidrogênio reagiam com um volume de oxigênio e formavam dois volumes de água. Então, tinha alguma coisa aqui que estava faltando para que essa teoria pudesse funcionar, para que pudesse juntar essas duas bases de dados, né? Então, a hipótese e os experimentos de Gay-Lussac tornaram-se incompatíveis, né? A gente acabou de ver que não dá para explicar direito. Até podia funcionar para uma ou outra substância, mas não dava para todas, né? E na ciência a gente precisa de uma teoria, ela é uma teoria basicamente quando ela consegue explicar o maior conjunto de dados possíveis e os fenômenos que acontecem na matéria, naquele conjunto de dados, né? A única solução para isso veio quando surgiu a teoria de Avogadro. E aí houve a introdução do conceito de moléculas, que foi meio que uma resposta a esse impasse que estava acontecendo aí entre a teoria e os experimentos de Gay-Lussac. Então, segundo Avogadro, a molécula era a menor partícula de uma substância capaz de existir isoladamente, e os átomos representavam a menor quantidade de um elemento químico encontrado nas moléculas de diferentes substâncias. Ele também colocou que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. Uma coisa que tem que ser levada em consideração aqui é o seguinte: quando ele fala a molécula era a menor partícula de uma substância capaz de existir isoladamente, a gente tem que pensar o seguinte: por exemplo, a água. A água ela é, na maioria das vezes, na temperatura que a gente vive, líquida. Ela, quando forma soluções, ela conduz a eletricidade. Tem algumas características, mas o conjunto das moléculas que mostra essa característica. Cada molécula, ela não vai exibir todas as características que a gente vê no mundo macroscópico. Existe um mundo microscópico que as coisas funcionam de forma diferente, que é explicado pela mecânica quântica, mas isso não vem ao caso agora. Então, só para que vocês não confundam esses dois parâmetros, certo? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Gay-Lussac provou experimentalmente que dois volumes de hidrogênio reagem com um volume de oxigênio, forma dois volumes de água. O que é que acontece? Durante a reação, as moléculas separam-se em átomos e em seguida eles unem-se para formar novas moléculas. Então, ó, dois volumes de hidrogênio quer dizer que eu tenho aqui duas moléculas de hidrogênio. E um volume de oxigênio está aqui a molécula de oxigênio. E aí o que acontece? Há uma quebra, né? Uma quebra aqui entre as moléculas. Espera aí, deixa eu voltar. Uma quebra aqui entre as moléculas. E aí, ó, depois que os átomos, eles meio que quebram-se, né, as ligações, eles se reorganizam para formar as novas estruturas, certo?
É claro que não é tão simples, não é tão direto assim, mas é basicamente o que acontece, certo? Quando a gente avançar muito mais no conteúdo e vocês entenderem melhor como que as coisas funcionam, a gente vai poder descrever esses processos com mais detalhes. Vamos seguindo aqui. Então, Gay-Lussac provou experimentalmente isso aqui, né? Ó, um átomo de nitrogênio, um volume de nitrogênio, um volume de oxigênio, 2 volumes de monóxido de nitrogênio. Avogadro considerou que o número de moléculas em cada unidade de volume era o mesmo, por exemplo, x moléculas. Então, 1x molécula de nitrogênio, 1x molécula de oxigênio forma 2x moléculas de monóxido de nitrogênio. Dividindo-se todos os valores por x, então se a gente dividir isso aqui por x tudo, ó, vai ter uma molécula, duas moléculas. O que é que acontece na reação? Uma molécula aqui, ó, e outra molécula formam dois átomos aqui de nitrogênio, 2 átomos de oxigênio, e aí formam 2 moléculas de monóxido de nitrogênio, né? Então, agora sim a hipótese de Gay-Lussac, junto com a teoria de Avogadro, começam a fazer sentido e explicar com mais detalhe a estrutura atômica, certo? Aqui, ó, um volume de nitrogênio, 3 volumes de hidrogênio formam 2 volumes de amônio. Ó, o que acontece? Um volume de nitrogênio, 3 de hidrogênio, os átomos se quebram, formam 2 volumes de amônia. A gente vai ver com mais detalhe e explicar tudo direitinho por que 2 desse aqui reagem com 6 desse aqui, quando a gente for ver ligações químicas, que vai demorar um pouco ainda. A gente ainda vai ter que ver a teoria atômica, a tabela periódica. E também isso não será cobrado de fato agora, como que esses átomos se ligam e por que eles se ligam nessa quantidade. O que vocês precisam saber é essa proporção, essa base da teoria de Dalton com Lavoisier, Proust, Gay-Lussac e Avogadro, certo? Vamos fazer aí um exemplo que é bem parecido com o que a gente fez na outra aula sobre as teorias de Proust e Lavoisier. Então, dê os valores dos volumes que constituem corretamente as letras A, B, C, D, E e F, nos quadros a seguir, da síntese da água sob pressão e temperatura constante. Então, a gente tem aqui uma tabela. Nessa tabela, a gente tem alguns valores de volume de hidrogênio e oxigênio. Então, veja só. Aqui eu tenho... Só um minuto. Bom, voltando aqui, desculpa, o telefone tocou. Vamos fazer um exemplo parecido com o que a gente fez na outra aula. Então, aqui, ó, tenho 10 litros, 5 litros, ó, aquela mesma proporção de 2 para 1, 2 daqui, 1 para esse, formando 2 desses, certo? Quero saber A, B, C, D, E e F. O que a gente vai fazer? Ó, primeiro, vamos fazer de forma parecida com o que a gente fez na outra aula. Primeiro, eu vou fazer aqui uma proporção, ó, 10 e 12, né? 5 e A. Faço esse esqueminha, né, de regra de 3. E aí, eu vou procurar aqui o X, certo? Então, vamos aqui. Fazendo essa conta aqui, ó, mesmo pelos extremos, o que é que vai acontecer? 10x, 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 10 dá 6, certo? Então, achei o valor de A. Ok, achei o valor de A. Se eu quiser saber qual a proporção que eu vou fazer para achar o B, se eu não quiser fazer uma outra conta dessa, eu posso fazer o seguinte, ó, eu divido o maior pelo menor, certo? Maior pelo menor vai dar o quê? 1,2. Aí a gente vai ver, o número de baixo é maior ou menor? Nesse caso aqui ele é maior. Então, se ele é maior, a gente vai ter que multiplicar por 1,2. Por quê? Porque se a gente for dividir, vai dar um número menor, obviamente. Então, se a gente multiplicar aqui, ó, 10 por 1,2, né, vai dar 12. Então, a gente achou B, certo? Fazendo essa simples
correlação aí de proporções. Vamos para a terceira linha. Veja só, eu sempre estou fazendo o seguinte, ó, compara a primeira com a segunda. Agora eu vou comparar a primeira com a terceira. Por que eu estou fazendo isso? Porque a primeira linha está completa aqui, ó. Tá vendo? Então, o que está faltando? Os valores das outras linhas. As outras letras que estão faltando aqui, que a gente vai achar. Então, vamos fazer a mesma relação aí, ó. 10, o que está faltando agora? O C aqui, ó. O C vai ser o meu X. 5, tá aqui. 13, aqui, ó. 5 e 13. Fez a conta, certo? Mesmo pelos extremos igual, ó. 5x igual a 130. 130 dividido por 5, que vai dar 26, que é o valor de C, certo? E aí a gente vai poder ou fazer outra conta, né? 5 e 13, 10 e D, para achar o D, ou a gente faz aí a mesma relação que eu fiz, ó, divide o maior pelo menor, ó, 13 dividido por 5, e acha a relação entre eles. Qual é a relação? É 2,6. O número de baixo é maior ou menor? A gente olhar aqui, ela é maior. Então a gente vai precisar multiplicar isso aqui por 2,6 para achar o valor do D. Né? Então, ó, 10 vezes 2,6, 26, que é o valor do D. Então veja que eu estou fazendo relações aí, proporções de um para o outro. Por quê? Porque esse esquema aí ele obedece à lei das proporções de Proust, a lei das proporções constantes, certo? Vamos agora para a última linha. Então na última linha nós temos aí, ó, 10, 7, 5, F. Então eu armo aqui, ó, 10, 7, 5 e X, que é o F. Tu pode colocar F, pode colocar a letra que você achar melhor. Faz a relação aqui. Achei a minha relação. Então, fazendo essa proporção aqui, a gente vai ter 3,5 aqui, ó. Então, o F é 3,5, certo? Beleza, achou isso aqui? Aí a gente vai fazer a relação. Divide, ó, maior pelo menor, certo? Aqui, divide o maior pelo menor. Então, 10 dividido por 7 dá 1,42. Agora vejam a diferença desses outros dois aqui para esse terceiro. Ó. Por que eu multipliquei no verde e no vermelho? B. Tanto no verde quanto no vermelho, ó, se a gente for comparar o verde aqui primeiro, o número maior está embaixo. Aqui, ó, o número maior está embaixo. Aqui é o contrário, o número maior está em cima. O que isso quer dizer? Que essa proporção aqui diminuiu daqui para cá. Da primeira para a última linha houve uma diminuição. E se houve uma diminuição, a gente vai ter que fazer uma divisão para poder chegar na proporção correta. Então, para eu achar o valor de E, eu pego aqui o 10, divido por 1,42 e aí vai dar o 7, certo? E aí eu preencho todos os campos da minha tabela, ok? Exemplo feito, vamos seguindo aí, que aí a gente termina esse capítulo e não fica devendo nada para a próxima aula com relação a esse ponto. Então, as moléculas das substâncias são constituídas de pelo menos 2 átomos, tá? No mínimo 2 átomos. Então, por exemplo, aqui eu tenho hidrogênio, ó, H2. Aqui eu tenho NO, monóxido de nitrogênio. Aqui eu tenho uma mistura dos dois, de H2 e de NO. Aqui elas são substâncias simples. Ó. Aqui eu tenho substâncias simples. Ó. O que são substâncias simples? São aquelas que são formadas pelo mesmo tipo de elemento. Então aqui eu tenho apenas substâncias simples, oxigênio. Aqui eu tenho apenas substâncias simples, só que aqui eu tenho O3, que é ozônio. E aqui eu tenho a mistura dos dois. Aqui eu tenho uma mistura de substâncias simples, certo? Então aqui eu posso ter, ó, oxigênio, ozônio, cloro, enxofre. Todas são substâncias simples. Aqui eu tenho substâncias compostas, ó. Água. Por que ela é composta? Porque ela é formada por dois elementos diferentes. CO2.
CO2 também é uma substância composta que é formada por dois elementos diferentes, oxigênio e carbono. E aqui eu tenho a mistura dos dois, certo? Então, a gente finaliza essa parte agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem mais esse exemplo. Vamos fazer esse exemplo rapidinho para finalizar isso aí. Ó, tá aqui. Em uma experiência feita nas mesmas condições de temperatura e pressão, verificou-se que 2 litros de cloreto de arsênio gasoso produziu arsênio sólido e 3 litros de cloro gasoso. Quantos átomos de cloro haveria na molécula de cloreto de arsênio? Aí ele dá um dado aqui, a molécula de cloro tem 2 átomos, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Ó, cloreto de arsênio forma arsênio e cloro. O que ele estava falando na questão? Que eu tinha 2 litros de cloreto de arsênio e ele iria formar 3 de cloro. Ou seja, 2 volumes iriam formar 3 volumes de cloro. Ou seja, pela teoria de Avogadro, 2x moléculas formam 3x moléculas. Então quer dizer que se eu formo 3x moléculas, tenho 3 combinações aqui de átomos de cloro. E isso quer dizer que cada 3 átomos de cloro vai se combinar com um de arsênio para formar o AS2Cl3, certo? Então, conforme o enunciado informa, cada molécula de cloro possui 2 átomos. Temos então 6 átomos de cloro para distribuir em 2 moléculas de cloreto de arsênio. Portanto, cada molécula dessa substância deve ter 3 átomos de cloro. Então, quantos átomos? Eu quero saber quantos átomos. A resposta é a letra C. Certo? 3 átomos. Ok? Então, a gente termina a nossa aula por aqui e por hoje é só.